Pai do Senhor, meus irmãos, graças a Deus pela nossa vida. Por favor, me fala se o áudio tá bom. Por favor, me fala se o áudio tá bom. Beleza, irmão. Eu estou voltando, graças a Deus, com o propósito das lives. Obrigado, Josemir. Só para confirmar mesmo se o áudio estava bom. E se Deus quiser, nas segundas-feiras eu vou estar aqui trazendo um estudo, trazendo uma palavra e orando também. Se vocês tiverem algum pedido de oração, para nós estarmos orando juntos aqui, nós vamos estar se fortalecendo em Deus, buscando mais da presença do Senhor. Vamos começar. Estamos aqui, graças a Deus, 3 pessoas. E Deus é maravilhoso. Deus ele tem trabalhado, Deus ele tem cuidado de mim e de você. Eu tenho certeza que tem um propósito de nós estarmos aqui nessa live, para entendermos mais, para sabermos o que a palavra de Deus tem a nos ensinar. Onde você estiver, se você puder fechar os seus olhos, nós fazermos uma oração. Amém? Senhor, eu te agradeço, meu Pai, pela minha vida e pela vida dos meus irmãos, e por este propósito, esse projeto dessa live. Meu Deus, que a Tua palavra alcance os nossos corações, que ela toque, que ela transforme, que ela mude o nosso jeito de viver, o nosso jeito de ser, meu Pai. Eu te apresento cada um de nós, as nossas necessidades, eu te entrego, Pai, nas Tuas mãos. A Tua palavra pode nos preparar, nos fazer pessoas sinceras, pessoas que vão andar na Tua presença de uma maneira que o Senhor se agrada, pessoas cheias de amor e de perdão. Eu sei que só a Tua palavra pode nos ensinar tudo isso, meu Deus. Abençoa todos os que irão participar e que essa palavra fique em seus corações. Me usa também, Senhor, para a Tua glória, que tudo seja para Ti, meu Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, gente? Vamos lá? Se você puder acompanhar comigo na Bíblia, eu vou ler aqui alguns textos. Hoje nós vamos falar sobre a sabedoria de Jesus. Jesus, ele é muito sábio. E nós temos muito a aprender com a sabedoria de Jesus. Então, eu quero ler o texto que está em Mateus, capítulo 14, e o versículo 6. Diz assim a palavra de Deus. Festejando-se, porém, o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante dele, e agradou a Herodes. Por isso prometeu com juramento dar-lhe tudo o que pedisse. E ela, instruída previamente por sua mãe, disse: dá-me aqui num prato a cabeça de João, o Batista. E o rei afligiu-se, mas, por causa do juramento e dos que estavam à mesa com ele, ordenou que se lhe desse. E mandou degolar João no cárcere. E a sua cabeça foi trazida num prato e dada à menina, que a levou à sua mãe. E chegaram os seus discípulos, levaram o corpo e o sepultaram. E foram anunciá-lo a Jesus. E aí eles foram anunciar para Jesus o que tinha acontecido com João Batista. Meditando nesse texto, eu pude entender a maneira maravilhosa que Jesus, além de nos ensinar, ele viveu. Jesus viveu de uma maneira perfeita.
E existem muitas pessoas que questionam isso, mas eu não quero falar sobre isso no momento. Eu creio que Jesus viveu de uma maneira perfeita. E aqui o seu primo, um homem de Deus, um profeta, João Batista, foi preso injustamente, preso porque estava pregando, falando a verdade. Ele disse que Herodes não podia possuir a mulher do irmão dele. Então Herodes, ele viu a esposa do seu irmão e ele tomou a esposa do irmão dele. E João Batista disse que aquilo não era lícito, aquilo não era certo. João Batista foi preso e aconteceu o que nós acabamos de ler. João Batista preso, a menina dançou e fez um pedido a Herodes que não recusou. Ele tinha prometido para ela. E ela pediu a cabeça de João Batista num prato. Esse pedido foi muito cruel, foi muito covarde, porque ali se tratava de um santo homem de Deus, que viveu sua vida separado para o Senhor. Ele viveu nos desertos, ele dedicou sua vida totalmente ao propósito de dizer que Jesus era o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E aqui ele está sendo assassinado de uma maneira injusta. E o interessante do texto que nós acabamos de ler é que depois de tudo isso que aconteceu, eles foram anunciar a Jesus. E Jesus era primo de João Batista. E João Batista também batizou Jesus. Eu tenho um carinho especial por quem me batizou. Eu acredito que Jesus também tinha esse carinho por João Batista. Só que agora João estava morto. E morto de uma maneira injusta. Hoje nós reclamamos muito da injustiça do mundo. Mas como foi que Jesus agiu diante da injustiça daquele tempo? Diante da morte de um familiar, de uma pessoa querida? Como foi que Jesus reagiu? O texto continua. Quem quiser acompanhar comigo, Mateus, capítulo 14, versículo 13. E Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado, e sabendo o povo, seguiu a pé, desde as cidades. Jesus, ele se afastou. Ele estava triste, Jesus, ele estava de luto, mas ele não se vinga. Ele se afasta, ele vai para um lugar distante, um lugar deserto. Eu aprendo com Jesus e com a sua sabedoria que nos momentos de luto, nos momentos de dor e nos momentos de injustiça, não devemos nos vingar, mas devemos se esconder em Deus. O Salmo 91 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. O Senhor, ele é um lugar de refúgio, um lugar de descanso para nós. E Jesus, ele se retira, ele vai para esse lugar deserto. Eu estou fazendo aqui a live pelo Instagram. E o Instagram e as redes sociais no geral tem sido um refúgio para muitas pessoas diante das suas dores, das suas crises. Eu sei que muitas vezes a dor é grande, a pessoa acaba compartilhando, mas tem momentos que nós devemos fazer como Jesus fez. Ele se afasta, ele vai para um lugar deserto. E ali ele é alcançado pelas multidões e Jesus ele sente uma íntima compaixão por aquelas pessoas que estavam precisando dele. E Jesus, de certa forma, ele abre mão da sua dor para servir aquelas pessoas que estavam clamando por ajuda. Mas eu aprendo com Jesus, com a sabedoria dele, de que eu devo descansar no Senhor, até nos piores momentos da vida. Eu sei que todos nós passamos por dificuldades e muitas vezes somos pegos de surpresa. Mas se nós nos escondermos em Deus, eu tenho certeza que a nossa vida estará segura, que a nossa vida estará na paz dele, na paz que somente ele pode nos dar. Amém? São 3 situações que Jesus nos ensina, que eu quero compartilhar com a gente hoje.
A outra está em João capítulo 6. Se você puder, acompanha aí, hein? João capítulo 6, versículo 11. É a multiplicação dos pães e dos peixes, tá bom? Então Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. E quando já estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. E aqui vem o detalhe. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se, ele só, para o monte. Jesus se retirou. Ele foi novamente para o monte. Então aqui aconteceu um grande milagre. A glória de Deus se manifestou, a glória de Deus foi revelada em Cristo. É interessante que aquelas pessoas que estavam ali com Jesus, elas foram saciadas. Isso é muito importante. Quem está saciado está satisfeito. E Jesus, ele pode nos dar essa satisfação. A satisfação que o mundo não pode nos dar. Ele nos dá essa satisfação. A satisfação verdadeira. E é muito interessante a maneira que Jesus lida com os aplausos, a maneira que Jesus lida com os elogios. Porque todos nós temos um ego. Todos nós precisamos lutar contra o nosso ego. E aqui eles queriam levar Jesus. Aqui fala de arrebatá-lo. Eu li em outra tradução que fala a força. É como se eles quisessem levar Jesus de qualquer forma e fazer com que ele se tornasse um rei. E Jesus, ele se retira. Nem toda exaltação. Se Deus tem um projeto para fazer algo na vida de alguém, amém, glória a Deus. Mas nem tudo que nos é oferecido, que parece bom, nós devemos aceitar. Existem momentos que são momentos de euforia, eu vou dizer assim. E que nós temos que nos afastar. Nós temos que nos retirar. Então que o Senhor te dê sabedoria para que nos bons momentos o seu coração continue guardado nele. Que o Senhor te dê sabedoria para que nos momentos de muita alegria, porque esses momentos também chegarão em nome de Jesus, o nosso coração esteja guardado no Senhor. Que nada possa mudar o nosso coração. Jesus, novamente, ele se retira. Então você observa como ele é perfeito, como ele é sábio. Em um momento de luto, ele se retira. Em um momento onde todos estão querendo fazer que ele se torne um rei, ele se retira também. Porque no lugar secreto era onde Jesus encontrava tudo o que ele precisava. E no lugar secreto é onde nós encontramos tudo o que precisamos. Que o Senhor nos leve para esse lugar. Compartilha as grandes coisas que Deus tem feito na sua vida, mas nunca se esqueça de que toda a honra e toda a glória é dele. E se afaste daquelas propostas que não vêm de Deus para você. Se afaste daquilo que parece muito bom, sendo que não vem de Deus. E o Senhor te dará sabedoria para lidar com todas essas situações. Em nome de Jesus. Amém? Tem mais uma palavra que eu quero compartilhar, que está em Mateus, no capítulo 12. O propósito dessa live é falar sobre 3 maneiras que a sabedoria de Jesus ela nos ensina.
Eu falei sobre como ele lidou com o luto, agora como ele lidou com a euforia, com pessoas querendo tornar ele um rei. E agora eu vou falar sobre como lidar diante de pessoas mal intencionadas, pessoas que não querem o nosso bem. Como servos de Deus, nós somos inofensivos ao mundo. Os verdadeiros servos de Deus, eles não oferecem nenhum perigo ao mundo, no sentido de fazer mal. A igreja é sal da terra e luz do mundo. A igreja, ela é um instrumento de Deus para tocar vidas, para curar vidas. Mas o mundo nos odeia como odiou Jesus. E nós precisamos ter prudência. Nós precisamos saber se comportar em todos os tipos de ambiente. Eu falo o mundo de pecado e o mundo que está tomado pelas trevas, está tomado por Satanás. O mundo de pessoas que entregaram o seu coração à corrupção desse século, à corrupção, à vaidade. Mateus capítulo 12, versículo 9. Meus queridos, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta que eu possa ajudar, vocês podem estar enviando. E se tiverem também algum pedido de oração para nós estarmos orando juntos no fim, fique à vontade para enviar, tá bom? Mateus capítulo 12, versículo de número 13. Aqui Jesus estava curando um homem. Então disse àquele homem: estende a tua mão. E ele a estendeu e ficou sã como a outra. E os fariseus, tendo saído, formaram um conselho contra ele, para o matarem. Jesus, sabendo isso, retirou-se dali, e acompanharam-no grandes multidões, e ele curou a todas. Eu resumi aqui a leitura desse texto de Mateus, começa no versículo 9, fala da cura de um homem no sábado. Os fariseus, eles não se importaram, não se preocuparam com o homem que precisava ser curado. Eles não estavam preocupados com o bem-estar daquele homem, mas eles estavam querendo achar alguma situação para acusar Jesus. Os fariseus, se nós lermos o Novo Testamento, os Evangelhos, nós vamos perceber que eles sempre estavam questionando Jesus. Às vezes eles apareciam em algum lugar de alguma forma para questionar, para tentar colocar Jesus em situações difíceis. E os fariseus, eles não mudaram os seus corações. Sabe, eu pesquisei sobre quem eles eram. E eu fiquei impressionado porque eles não mudaram. Muitos fariseus não mudaram o seu pensamento. Eles foram corruptos, eles foram covardes até o fim. Covardes porque quando Jesus estava na cruz, sofrendo pelos nossos pecados, eles disseram: salvou os outros e não pode se salvar a si mesmo. Os fariseus, eles estavam sempre por perto, sempre buscando uma ocasião. E aqui, por causa de uma cura, por causa de um milagre, eles não se alegraram por aquele homem que foi curado. Eles estavam formando um conselho. Nós acabamos de ler aqui o versículo 14. E os fariseus, tendo saído, formaram um conselho contra ele, para o matarem. Aqui eles estavam, de alguma forma, desejando matar Jesus. E como nós aprendemos na nossa vida, como nós aplicamos isso na nossa vida? Existem pessoas que nunca irão se converter. Elas sempre serão inimigas do Evangelho. E elas sempre serão perigosas para nós, servos de Deus. E assim como Jesus, nós precisamos ter sabedoria. Sabedoria para se comportar em todos os lugares e em todos os ambientes. Sabedoria para fazer a obra de Deus, para glorificar a Deus, mas também para não se misturar e ficar no meio deles, dos fariseus, dos saduceus, que também eram um grupo que perseguia Jesus, como se eles fossem inofensivos, como se eles não fossem fazer nada.
Nós precisamos ter essa sabedoria e que o Senhor te dê essa sabedoria. Que o Senhor me dê essa sabedoria. Porque nós não conhecemos o coração do homem. O coração do homem ninguém pode conhecer, apenas Deus. E que o Senhor nos dê sabedoria para viver nesse mundo de muitas aparências. Que o Senhor nos ensine, que Ele nos dê discernimento espiritual. E aqui Jesus, sabendo isso, retirou-se dali. Jesus, sabendo que eles estavam desejando a sua morte, querendo de alguma forma matar ele, Jesus se retira. Então nós devemos aprender com Jesus. Nós devemos aprender a ficar em um lugar ou sair de um lugar no momento certo. E que Deus ele te dê essa sabedoria, em nome de Jesus. E para nós finalizarmos, eu quero ler mais um texto que está em Mateus, capítulo 10, que Jesus fala mais ou menos sobre isso. Olha o que Jesus disse. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e inofensivos como as pombas. Jesus estava falando para os discípulos que ia enviar eles. Paz do Senhor, meu irmão. Deus abençoe. João Neto, bênção de Deus. Jesus estava falando para os discípulos que iria enviar eles como ovelhas no meio de lobos. Uma ovelha não oferece nenhum perigo ao lobo, mas a intenção do lobo sempre é matar a ovelha. E é dessa forma que Jesus envia os seus discípulos, os discípulos de Jesus que vão com o coração cheio de amor. Pai do Senhor José, príncipe de Deus. Amém, glória a Deus, Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Os servos de Deus que vão com o coração cheio de amor para pregar a palavra de Deus, que dedicam as suas vidas em oração, que dedicam as suas vidas com quebrantamento, buscam sabedoria de Deus para poder aconselhar, para poder pregar, são enviados como ovelhas para o meio de lobos. Mas olha o conselho de Jesus para mim e para você. Portanto, sede prudentes como as serpentes. Eu li aqui um comentário bíblico sobre ser prudente como uma serpente. Eu achei uma resposta bem interessante que diz que a serpente, quando ela vê o perigo, ela foge. Quando ela vê um perigo chegando, ela foge. Então nós devemos ter também essa sabedoria. O Senhor Jesus, no momento certo, ele se entregou aos romanos para ser crucificado. Mas antes disso, você que já escutou em alguns momentos a palavra, já leu, você vai se lembrar que Jesus dizia para que eles não falassem que ele era o Cristo, para que eles não dissessem sobre os milagres, justamente para evitar a perseguição antes da hora. Como que eu pego essa palavra para a minha vida? Como que nós pegamos essa palavra para a nossa vida? Se nós desejarmos servir a Deus verdadeiramente, nós iremos sofrer nesse mundo. Nós iremos sofrer no meio da nossa família. Nós iremos sofrer no meio dos nossos amigos, de pessoas perto de nós. Nós iremos passar por momentos difíceis. Mas o Senhor Jesus nos ensina. E aqui ele diz: sede prudentes como as serpentes e inofensivos como as pombas, como aquelas aves. Ser inofensivo como as pombas. Não revidar diante da perseguição. Jesus, ele não revida, ele não briga, ele tem sabedoria. Nós não vamos fazer uma revolução contra o mundo. Nós vamos anunciar o Evangelho pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo. Nós não iremos lutar com armas. Nós iremos lutar com nossos joelhos dobrados na presença de Deus. É essa meditação que eu tenho para trazer para nós hoje. Eu agradeço você que está aqui ouvindo a palavra. Que Deus te abençoe e que
nós possamos ser como o Senhor Jesus foi. Ser sábio. No momento da dor, se esconder em oração, se esconder na presença do Senhor. No momento da alegria, no momento onde tudo parece ir bem, da mesma forma. E diante do perigo, não se fazer de muito inocente. Ser sábio também. Para se afastar de pessoas que podem nos fazer mal. Precisamos de sabedoria de Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Glória a Deus, Josemir. Deus te abençoe, querido. Deus te abençoe. Meus queridos, se vocês têm um pedido de oração, fiquem à vontade. Nós vamos estar orando agora, tá bom? Se Deus quiser, segunda-feira que vem estaremos aqui de novo. Tá bom? Amém? Então vamos orar. Se você puder, onde você estiver, se você só puder ouvir, ouça. Se você puder orar, fechar os seus olhos nesse momento e fazer essa oração comigo, faça também. Tá bom? Faça essa oração comigo. Senhor, muito obrigado por esse momento, por essa meditação. Eu te peço que o Senhor nos ensine a ser como o Senhor. Que o Senhor nos ensine a levar a Tua palavra com sabedoria, com mansidão. E estar, Senhor, prostrado aos Teus pés, sempre. Senhor, eu peço que a Tua graça nos sustente, a mim e a cada um dos meus irmãos que estão aqui me ouvindo. Nas tribulações deles, nas angústias que eles vivem, que o Senhor possa estar cuidando, que o Senhor possa estar renovando as forças deles. Que o Senhor possa dar a sabedoria, o entendimento para que eles tomem sempre a decisão certa. Para que eles tenham sempre a sabedoria de esperar no Senhor. Te peço, meu Deus, que nos momentos de bênçãos e vitórias, o Senhor guarde o nosso coração. Guarda, Senhor, o nosso coração da vaidade. Guarda, Senhor, o nosso coração das propostas e dos enganos de Satanás. Nos guarda, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, eu oro também sobre pessoas que podem nos fazer o mal, meu Deus. Nós queremos ser como o Senhor, se retirar do meio delas. E se for para nós sofrermos algo, meu Deus, que o Senhor esteja no controle das nossas vidas. Mas que não seja por imprudência nossa, que não seja por falta de entendimento. Se nós sofrermos, Pai, que seja sofrimento necessário, assim como o Senhor sofreu, assim como os apóstolos sofreram, porque foi necessário eles sofrerem, Pai. Mas aquilo que não vem de Ti, aquele sofrimento que o Senhor não deseja, Pai, para nós. Que o Senhor nos livre, que o Senhor nos guarde. Abençoa as famílias, abençoa cada um de nós, meu Deus. Abençoa esse projeto dessa live. Me dá sabedoria para sempre compartilhar a Tua verdade, Pai. Para cada pessoa que vem aqui ouvir. Eu oro e te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Deus abençoe Josemir, Deus abençoe Bruna, Deus abençoe mãe, a mãe está assistindo também. Se Deus quiser, segunda-feira que vem, nesse mesmo horário, eu estarei aqui compartilhando uma palavra. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e te livre de todo mal. Amém? Amém, Josemir. Glória a Deus. Se Deus quiser, semana que vem estaremos aqui de novo. Amém, meus irmãos, a paz do Senhor. Fiquem com Deus. Chego às pressas para não perder essa palavra. Amém. É uma honra para mim, fico muito feliz, de verdade. Fico muito feliz, tá? E eu vou colocar essa palavra lá no YouTube também. Eu vou postar o link. Eu vou colocar essa palavra no YouTube também. Deus abençoe a todos. Um abraço. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.